Turma, tudo bem? Meu nome é Alexandre, muito prazer. Hoje vamos falar um pouco sobre renda fixa, a diferença entre pós-fixado e pré-fixado, tá? Fica até o final dessa aula para você aprender, deixe seu comentário, deixe seu curtir, né? Se você gostar do nosso trabalho, se inscreva também, beleza? Pessoal, quando a gente fala de mercado financeiro, tem duas palavrinhas que são muito bem faladas, né? Que é a renda fixa e a renda variável, tá? A diferença de uma da outra, que a renda fixa você sabe quanto que você vai receber no final daquele investimento. Já na renda variável você não tem essa previsibilidade. Dentro da renda fixa existe três classes de investimento: híbrido, pós-fixado e pré-fixado. Hoje vamos falar de duas, que é a pré-fixado e a pós-fixado. Basicamente, turma, quando a gente vai fazer um investimento em renda fixa, esse investimento ele vem atrelado a uma taxa, né, que é a nossa taxa Selic, a taxa base de juros, né? Depois a gente vai abrir mais aqui um simulador para vocês visualizarem na prática como isso funciona. No decorrer dos anos, né, quando a gente pega, por exemplo, desde 2014, em 2014, essa taxa ela estava a 14,5%, né? Algo próximo a isso. E aí, durante os anos, ela veio, né, corrigindo, chegou a 6,5%, depois voltou aqui para 2% em 2020. E hoje, né, no ano de 2023, ela está 13,75%. Essa é uma das formas, né, do Banco Central utilizar aí, né, da política monetária para controlar a inflação, mas não é assunto que vamos abordar nessa aula, beleza? Então, hoje a nossa taxa Selic está 13,75%. O que quer dizer? Investimento básico ali, um Tesouro Selic está me rendendo 13,75 ao ano, beleza? E como que entra? Qual que é a diferença do pré-fixado para o pós-fixado? O pós-fixado, ele acompanha esse movimento, ou seja, é um investimento que vai ter um indexador, ele vai acompanhar o movimento. Então, por exemplo, se eu tivesse investido em um título, ó, empresa X, né, toma aqui meus 100 mil reais, quanto que você vai me pagar? Ah, vou te pagar CDI mais alguma coisa, né? Então é esse CDI, né? Ou vamos falar mais simples, o Tesouro Selic, vamos falar que a gente está emprestando dinheiro para o governo. O Tesouro Selic, em 2014, ele estava rendendo 14,5% ao ano. E aí ele veio corrigindo, né? Veio caindo, chegou a 6,5%, chegou aqui a 2%, dadas as condições macroeconômicas. E hoje, né, está 13,75%. Então, quando você fala de pós-fixado, é um investimento que ele vai fazer esse movimento. É interessante você investir nesse tipo de título, né? Quando você tem um sentimento que essa taxa de juros pode subir mais. Por exemplo, imagine que você estava a 2%, né? Ah, pô, vou fazer um pós-fixado porque eu acredito que a inflação tá subindo. E aí, em um determinado momento, o Banco Central, na reunião do Copom, ele vai ter que subir os juros e aí, consequentemente, a rentabilidade do meu investimento também vai subir. Já o pré-fixado é diferente. O pré-fixado, você vai travar esses juros a um ponto. Ele, dentro dos investimentos de renda fixa, é o mais arriscado que tem, tá, pessoal? Apesar de você travar, né, e você ter essa previsibilidade, você tem que fazer uma leitura muito boa da curva de juros, de como que esse juros vai se comportar no longo do tempo. Imagina só, quem travou juros aqui a 14%, lá em 2014, com um título de 5 anos, ele veio ganhando 14%, quando o mercado no pós-fixado foi caindo para 8%, para 7%, para 6%, né? E foi caindo ali a rentabilidade enquanto ele estava travado lá. De outro lado, né, do contrário, também é verdadeiro. Imagina que, né, 2% aqui nem tem essa condição, mas imagina quando os juros começou a subir, chegou aqui a 6%, né, e aí o investidor, pô, daqui não sobe mais, foi lá e travou os juros, né, fez um investimento a 6% e hoje o mercado está pagando 13,75%. Ele está com o título pagando 6%, contra o mercado pagando 13,75%. Então a diferença é muito grande. Então esse a gente entende que é um título, apesar dele ter uma previsibilidade muito maior, porque no início você já sabe qual que é a taxa, né? Ele também traz uma condição mais arriscada da taxa de juros subir e você tá travado em uma condição menor, tá? Então essa é a diferença. O pós-fixado ele vai acompanhar e o pré-fixado ele vai travar, ok? E aí alguns exemplos. A gente está aqui no Tesouro Direto, no site do Tesouro Direto, com alguns títulos, tá?
tem esse Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado, pessoal. Então, ele é um título que vai acompanhar. Qual indexador que ele vai acompanhar? Selic, tá? Então, Tesouro Selic, aqui temos um 2026, um 2029. Então, ele tem Selic mais 0,12%, né? E aqui, ó, o pré-fixado, né? Que aí você vai travar os juros. Por exemplo, temos um de 2026 e um de 2029. Quanto que esse de 2026 está pagando? Poxa, está pagando 11,83. Quanto que o de 2029 está pagando? Está pagando 12,25. Investimento mínimo, tá? E o vencimento de cada um. E aqui a gente consegue fazer uma dinâmica muito legal de simular. Poxa, deixa eu fazer uma simulação nesse pré-fixado. Se eu investir nesse pré-fixado hoje, vamos falar que eu tenho 30 mil reais para fazer o investimento, eu vou investir por mês R$1.500, né? Quanto que eu vou ter, né, lá no final desse investimento, nessa simulação aqui do Tesouro Direto? Então, bruto, 201 mil, né? E líquido, 189 mil, ok? Porque tem um imposto de renda aqui da tabela regressiva da renda fixa, mas não vamos entrar dentro dessa condição. E aqui ele faz um comparativo do Tesouro, né? LCI e LCA, que é um título de renda fixa também de emissão bancária, a poupança, fundo DI e o CDB. Então a gente consegue visualizar comparando o Tesouro. Esse investimento com a poupança foi um investimento muito melhor, né? Enquanto a poupança nessas condições teria rendido 165 mil reais, o Tesouro rendeu 201 mil reais. Então assim, muito bacana, né, pessoal? Um investimento teoricamente simples, né, com um risco muito baixo, porque aqui você está fazendo um investimento no governo, né? Então a gente entende que é um risco soberano, com rentabilidade até legal. Então a rentabilidade aqui a gente consegue ver quanto que ficou líquido, né? Vamos dar uma olhada aqui em ver detalhes. Líquido, essa taxa é equivalente a 10,45, né? Muito legal. Então a gente contratou 12,25, mas aí tirando ali a situação, né, de imposto de renda, a gente líquido tem 10,45. Show de bola, né, turma? A soma dos valores investidos foi 132 mil, né? Mas no final, ali com juros acumulados, a gente chegou a bater 201 mil bruto e 189 mil líquido. Então, assim, o fator juros, ele é muito bacana, né? É realmente você fazer o seu dinheiro multiplicar, o seu dinheiro trabalhar para você. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu comentário aqui bem transparente do que a gente pode melhorar mesmo aqui no canal. Assuntos que você gostaria que eu abordasse em próximos vídeos. Deixe sua inscrição, tá? E até o próximo vídeo. Grande abraço!